Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, muita prestação de serviços nas áreas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial. Bom, tudo isso tá aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre direito do trabalho, um tema geralmente que recebemos muitas perguntas aqui no programa, e hoje será um programa temático. E quem está conosco hoje é uma pessoa que sabe bastante sobre o tema, doutor Amigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João, tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial a quem nos acompanha aí pela telinha da TVE, ao pessoal que acompanha também pelo próprio canal do YouTube da TVE. Já temos muitos inscritos e é importante que a pessoa que perdeu uma pergunta vá até lá, veja a pergunta novamente, compartilhe, porque a circulação da informação traz benefícios para todos nós. Também uma saudação especial à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar aqui contigo. Bom, e hoje trouxe um tema bem importante, que é sobre os adicionais trabalhistas, um tema que o pessoal geralmente tem muitas dúvidas, né? Que fala sobre as quantias que se pagam ao trabalhador para compensar ou reconhecer algo. Alguns são impostos pela lei, outros são impostos pelos acordos sindicais, né? E nesse programa, que é um programa temático, um programa especial, vamos falar sobre tudo isso relacionado aos adicionais trabalhistas. E como uma primeira provocação aqui, como funciona e quem tem direito ao adicional insalubridade, doutor Marcelo? Pois então, João, o adicional de insalubridade é aquele adicional devido a todo trabalhador cuja atividade o exponha a agentes nocivos à sua saúde. Esses agentes podem ser agentes físicos, agentes químicos ou agentes biológicos. Esse adicional está previsto lá no artigo 192 da CLT e também nas nossas NRs, nas normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E lá no artigo 192 está dito que esse adicional ele deverá ser pago em três modalidades: adicional em grau mínimo, no valor de 10%, adicional em grau médio, no valor de 20%, e adicional em grau máximo, no valor de 40%. Mas 10, 20 ou 40% sobre o quê? A regra geral é que esse adicional seja pago sobre o salário mínimo. Algumas exceções existem em normas coletivas. De repente, uma determinada norma coletiva adota ou adotou uma outra base de cálculo. Mas a regra geral é que esse adicional seja pago sobre o salário mínimo. E o nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele tem duas súmulas importantes que regem essa questão do adicional de insalubridade. A primeira delas é a súmula 47, que ela diz mais ou menos o seguinte: o fato dessa exposição do trabalhador ser intermitente, ou seja, não ser contínua, não afasta o direito ao recebimento. Isso significa que eu não preciso de um contato permanente com esses agentes nocivos para ter direito ao adicional. Posso, através de um contato intermitente, ter um contato de manhã, depois ter um contato de tarde, ou ter um contato no outro dia, enfim, não se exige que o contato seja permanente para ter direito ao adicional de insalubridade. E nós também temos uma outra súmula muito importante, a 289 do TST, que diz que o simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual não afastam por si só o direito ao recebimento desse adicional. E por que não afastam? Por que não afastam? Aí a empresa chega lá no processo e junta lá a sua fichinha de EPIs com a entrega de todos os equipamentos de proteção individual que são previstos. Luva, sapato, Exatamente. uniforme, Bota, cremes, óculos, óculos também. protetor auricular. E essa súmula 289, ela está dizendo justamente que o mero fornecimento de todos os EPIs não significa ou não afasta o direito ao recebimento desse adicional. E por quê?
Porque muitas vezes, nas perícias que são feitas nas próprias empresas, o perito chega lá e constata que, em que pese haja a ficha de entrega dos EPIs, na prática, eles não estão sendo utilizados. Ou então, eles não estão sendo utilizados corretamente, de acordo com as especificações do fabricante. Então, Marcelo, nesse caso, vamos supor que o empregador, né, fornece toda a informação, todos os EPIs, né, todos os equipamentos, e o empregado não utiliza. Nesse caso, ainda é responsabilidade do empregador, já que ele deu e a pessoa não está utilizando? Sim, é responsabilidade do empregador a integridade, manter um ambiente de trabalho respeitando a integridade do trabalhador. Ele, empregador, assume os riscos do negócio. Ele tem o dever de fiscalizar o uso dos EPIs. Aquele trabalhador que fornece o EPI, tu avisa, ó, tu tem que usar, e verifica que na prática ele não está usando os EPIs que foram fornecidos, a ele é cabível uma advertência. Mas esse empregador sempre será o responsável. E aí o juiz marca a perícia, chega lá na prática e aquele equipamento está vencido, não está sendo utilizado, e aí ele constata que aquele ambiente de trabalho, em que pese o fornecimento dos EPIs, ele sim expõe aqueles trabalhadores a risco. Então, importante essas duas súmulas para que todos os telespectadores tenham a noção de que não se exige um contato permanente com os agentes nocivos e também que os EPIs, o fornecimento de EPIs, pode não ser suficiente para afastar o direito a esse adicional. Marcelo, e o empregador, ele pode penalizar o empregado que não está utilizando o EPI? Sim. Ele pode dar advertência? Sim, ele deve, não pode, ele deve, porque o empregador é o responsável, caso aconteça algo por aquele empregado que não está usando corretamente o EPI, não está utilizando o EPI, e aí acontece um acidente de trabalho, né, o empregador será o responsável e, portanto, sendo ele o responsável, ele deve punir aquele empregado que se recusa a utilizar um equipamento de proteção individual. Primeira advertência, segunda suspensão e até mesmo justa causa, em caso de reincidência na não utilização dos EPIs. É porque nem sempre é totalmente confortável, digamos assim. A pessoa prefere, às vezes, não usar uma bota, usar um tênis mais confortável, não quer usar óculos, que de repente aperta um pouco aqui, depois de muito tempo demora, dá um desconforto, né? Mas então tem que usar e o empregador pode penalizar. Mais desconfortável do que isso é de repente ficar sem um dedo, sem uma visão, tenho certeza que vai ser bem mais desconfortável. Então, em que pese esse desconforto, os EPIs foram feitos para serem utilizados. Bom, Marcelo, e o adicional periculosidade, como funciona? Bom, ao contrário do adicional de insalubridade, que ele protege um risco à saúde do trabalhador, no adicional de periculosidade, nós temos uma proteção não à saúde, mas à própria vida daquele trabalhador. Esse adicional está previsto lá no artigo 193 da CLT, que diz mais ou menos assim: tem direito ao adicional de periculosidade aquele trabalhador que estiver exposto a um risco demasiado à sua vida, que lide com explosivos, que lide com inflamáveis, que esteja exposto a roubos, a uma violência acima do normal, e aí nós estamos falando dos seguranças patrimoniais, também aqueles trabalhadores que estejam expostos ao risco do trânsito, e aí nós estamos falando dos motoboys, dos motociclistas, né, cujo índice de fatalidade no trânsito é gigantesco, né? Então, esse adicional, ele vem para proteger o risco à vida, para compensar, digamos assim, o risco à vida. E esse adicional é de 30%, e não é de 30% sobre o salário mínimo, ele é de 30% sobre o salário base. Algumas categorias, como dos eletricitários, possuem um pouquinho diferente a base de cálculo, que daí seria a remuneração. Mas, como regra geral, a todos os trabalhadores, nós temos o salário base. E eu também gostaria de citar uma súmula 133 do nosso Tribunal Superior do Trabalho, que diz mais ou menos o seguinte:
todo trabalhador que se exponha de maneira habitual ao risco de choque elétrico, ainda que em rede normal, rede de consumo normal, não estamos falando de alta tensão. Então, todo trabalhador que se expuser a um risco de choque elétrico terá direito ao adicional de periculosidade. E aí, quem é que entra nesse adicional de periculosidade? Nós estamos falando, por exemplo, do pessoal que lida com os cabistas, o pessoal que lida com instalações de fios de telefonia. Nós estamos falando de uma empresa que instala ar-condicionado, por exemplo. Aquele instalador de ar-condicionado ele vai ter uma habitualidade de risco de choque elétrico. Então, essas pessoas, além de outras, obviamente, que, por exemplo, o pessoal que trabalha, os frentistas, né, tem direito também, e possuem esse direito de 30% sobre o salário base. Isso é o que diferencia a periculosidade da insalubridade. Enquanto uma protege a saúde, a periculosidade protege o risco da vida daquele trabalhador. Doutor Marcelo, e aquela pessoa que, vamos supor, trabalhou 10 anos num ambiente insalubre ou num ambiente com periculosidade e ele muda de função dentro da mesma empresa, ele passa, por exemplo, para uma área administrativa, onde não tem mais contato com agentes nocivos, que não tem mais esses riscos à saúde, esses valores que ele recebeu durante 10 anos são adicionados ao salário dele? Não, não são adicionados. É importante voltarmos um pouquinho no adicional de insalubridade, para eu citar algumas pessoas que possuem contato com produtos químicos e talvez nem saibam que têm direito a esse adicional de insalubridade. Direito à insalubridade em grau máximo. Trabalhadores em contato com agente químico fenol. Se eu falar agente químico fenol, pouca gente vai saber aonde vai ter esse contato com esse agente químico. Mas esse agente químico, ele está presente na maioria dos desinfetantes. Então, o pessoal que trabalha com desinfetantes, esses desinfetantes possuem na sua fórmula o elemento químico fenol, eles terão direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Também aqueles trabalhadores que laborem no seu dia a dia com óleos minerais, também está lá na NR, adicional em grau máximo. Aqueles trabalhadores que fazem a higienização de sanitários, de banheiros com recolhimento de lixo, banheiros de uso coletivo, uso público, também terão direito, segundo a súmula 448, ao adicional de insalubridade em grau máximo. Feito esse esclarecimento, esse parêntese, voltando à pergunta, esses adicionais, tanto de insalubridade quanto de periculosidade, eles não aderem ao salário. Então, significa que trabalhei 10 anos fazendo limpeza, ganhei insalubridade em grau máximo, porque eu tinha contato com fenol. Fui promovido, eu não estou mais no auxiliar de serviços gerais, fui promovido para gerente de pessoal. Eu perco esse adicional, eu perdi o adicional porque a exposição a esse agente deixou de existir. Sempre que a exposição aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deixar de existir, é lícito ao empregador retirar o pagamento desses adicionais. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, né? Lembrando a você que nos assiste que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, muita prestação de serviços nas áreas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. Hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho, um programa temático, falando sobre os adicionais trabalhistas, com o nosso colunista aqui, especialista no tema, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Doutor Marcelo, nós falamos sobre periculosidade e sobre insalubridade. É possível a pessoa receber essas duas verbas ao mesmo tempo no salário? Não, não é possível. Nós tivemos
uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, IRR 17, dizendo que não é possível. Muito se discutiu se poderia receber ambos adicionais, mas não é possível, o trabalhador deverá escolher aquele que for mais vantajoso para si. Normalmente é o de periculosidade, mas nem sempre. Quando a pessoa recebe próximo ao salário mínimo, talvez o adicional de insalubridade em grau máximo seja mais vantajoso que o de periculosidade. Tem que fazer caso a caso a simulação, o que é melhor, né? Exatamente. Bom, doutor Marcelo, podia falar um pouquinho mais para nós sobre o adicional noturno, como funciona? Muitas pessoas trabalham à noite, né? Exatamente. O trabalho noturno ele é um trabalho mais penoso do que o trabalho diurno, né? Existem estudos que dizem que até está relacionado, esse trabalho noturno estaria relacionado com doenças cardiovasculares. Então, ele é um trabalho mais penoso e, para isso, o legislador criou esse adicional noturno que, para trabalhadores urbanos, é de 20% a mais no salário. Jornada noturna para trabalhadores urbanos, das 22 horas da noite até as 5 da manhã. O trabalho rural é um pouquinho diferente, né? O adicional não é de 20%, e sim de 25%, um adicional um pouquinho maior, e também o horário noturno é um pouquinho diferente. Para trabalhadores na lavoura, o horário é das 20 até as 5 da manhã, e para aqueles trabalhadores rurais, na pecuária, é das 20 horas da noite até as 4 horas da manhã, sempre com adicional de 25%. Bom, e se a pessoa que trabalha à noite tiver uma mudança na sua escala? O empregador diz, a partir do mês que vem, tu começa a trabalhar de manhã. Ele perde esse auxílio noturno? Perde o adicional noturno, está lá na súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho, porque se entende, primeiro, que o trabalho noturno para o diurno é mais vantajoso. Trata-se de uma medida menos penosa ao trabalhador e, como ele é um adicional condicional, à semelhança do adicional de insalubridade, então, retirada daquela condição de trabalho noturno, pode ser também suprimido o adicional noturno. Quando tu fala adicional noturno, o pessoal tem essa dúvida, né? Tipo, eu não fico até 5 da manhã, não trabalho de madrugada, eu saio às 11 horas da noite. Nesse caso, ele ganharia uma hora de adicional noturno? Com certeza. A partir das 22 horas, todo o horário até às 5 da manhã é considerado noturno. Inclusive, se a pessoa ultrapassa as 5 horas da manhã, né, se ele ficou das 19 horas de um dia até às 7 horas da manhã do dia seguinte, se entende, a teor da súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho, que o adicional noturno deveria ser pago até o final da jornada, até às 7 horas da manhã do dia seguinte, e não até às 5. Bom, doutor Marcelo, se fala um pouco também sobre até um tema que eu não tinha conhecimento. O que é o adicional penosidade? E o que ele não é bem conhecido? Como é que funciona? Penosidade. Bom, o adicional de penosidade ele está previsto lá na nossa Constituição e é destinado àqueles trabalhos que exigem um esforço muito maior, tanto um esforço físico quanto um esforço mental do trabalhador. No entanto, esse adicional que está previsto na Constituição Federal, ele ainda não foi regulado pelo nosso legislador. Não há uma regulamentação para dizer, olha, será devido para tais e tais trabalhadores. Funções. Tais e tais funções. Não existe isso. E nesse ano, em junho desse ano, o STF deu um prazo de 18 meses, em junho do ano passado, desculpa, deu um prazo de 18 meses para que o nosso legislativo edite uma lei regulamentando esse adicional de penosidade. Algumas categorias já possuem, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, eu sei que a FASE, o pessoal que trabalha na FASE, Casa de Assistência dos Menores, possui já esse adicional de penosidade. As pessoas que lá trabalham possuem esse adicional de penosidade porque ele está previsto numa norma coletiva. Então, em que pese não tenhamos uma lei ainda prevendo, nada impede que as categorias de sindicatos regulamentem através de suas normas coletivas. Muito bem. Bom, outro item que também é bem comum, né, mas o pessoal gera muitas dúvidas, né? Como funciona o adicional por tempo de serviço? Todo trabalhador tem direito? Não, nem Não? todo trabalhador tem direito. Por que nem todo trabalhador tem direito? Porque não é um adicional previsto em lei, não é um adicional legal. Somente os adicionais previstos em lei se estendem a todos os trabalhadores. No caso do adicional por tempo de serviço, somente terá direito a esse adicional aquele trabalhador da iniciativa privada cuja categoria profissional, os dois sindicatos, compuseram um acordo
dê previsão desse direito nas normas coletivas. Traduzindo, se estiver na norma coletiva da sua categoria, você terá direito. Se não tiver na norma coletiva da sua categoria, você não terá direito. Os servidores públicos têm, lá no estatuto deles, do Serviço Público Federal, possuem uma lei dizendo que é, sim, devido o adicional por tempo de serviço. Mas na iniciativa privada, nós ainda não temos uma legislação que obrigue o empregador a fazer o pagamento do adicional. O tempo de serviço é o famoso quinquênio, isso que você está falando. Tem quinquênio, alguns prevêem a cada 2 anos um acréscimo. Aí, cada categoria poderá criar as suas regrinhas próprias. Bom, doutor Marcelo, e pode falar para nós um pouquinho sobre o adicional de quebra de caixa, como funciona e quem tem direito? O adicional de quebra de caixa também não é um adicional legal, ou seja, ele não está na lei. E se não está na lei, ele não é obrigatório. Portanto, só terá direito aquele trabalhador cujo sindicato tenha negociado esse direito. Ele é destinado normalmente àqueles trabalhadores que possam ter algum prejuízo com a quebra de caixa, que trabalham no caixa, que trabalham com dinheiro. Hoje em dia é cada vez mais difícil o dinheiro, mas ele ainda circula. Então, sempre que houver uma previsão em norma coletiva, a maioria delas prevê um acréscimo de 10% sobre o salário para esses trabalhadores que estão sujeitos a, eventualmente, ter algum desconto no seu salário em função de uma eventual quebra de caixa. Eu pensei também que era todo mundo que trabalhava com dinheiro tinha essa adicional, mas não é todo mundo. Não é todo mundo, porque ele não é um adicional legal, ele não está na lei. Então, somente aqueles trabalhadores cuja categoria profissional tenha negociado esse direito, aí sim eles terão acesso a esse adicional de quebra de caixa. Doutor Marcelo, e o adicional de transferência? Como é que é, quem funciona, quem tem direito a esse adicional? Esse adicional de transferência, esse aí está na lei. Tá? Então, todos aqueles trabalhadores que foram transferidos têm direito ao adicional de 25%. Tem um requisito, que essa transferência seja uma transferência provisória, de até 2 anos. Então, o único requisito é que seja algo provisório. Se for definitivo, não será uma transferência. Para aqueles trabalhadores que foram transferidos do seu local de trabalho, então terão direito a um acréscimo de 25% no seu salário, e isso não impede que o empregador também pague uma ajuda de custo para custear as despesas com a mudança, por exemplo. E é importante, nós temos uma OJ 113 do nosso Tribunal Superior do Trabalho que diz que esse direito do adicional de transferência é devido também para os cargos de confiança e também para aqueles trabalhadores que já tinham lá no contrato de trabalho uma previsão dizendo que eles poderiam ser transferidos. Não importa. Ainda que tenha lá no seu contrato essa regrinha que você já estava ciente lá no início que poderia ser transferido, você terá direito a esse adicional de transferência de 25%. E como é que vai definir se é temporário? Ou a pessoa transmite, não, tu vai ficar um tempo lá e é definitivo. No fim, a pessoa fica pipocando, todo ano muda de lugar. Até 2 anos paga o adicional. Se ficar mais de 2 anos, acabou sendo definitivo, Bom, aí pode ok, retirar. ok. E o adicional de viagem, como é que funciona e quem tem direito? Tá, o adicional de viagens ele está previsto por trabalhador doméstico lá na Lei Complementar 150 e diz o seguinte: aquele trabalhador doméstico que tiver que acompanhar o seu empregador em viagens, ele terá um acréscimo de 25% no seu salário hora. Isso é muito comum, às vezes, uma cuidadora de idosos que tem que acompanhar esse idoso num período de férias, na praia, fica 1 mês na praia, ela terá direito, por lei, a um acréscimo de 25%. Para trabalhadores não domésticos, algumas categorias profissionais também negociaram em normas coletivas um adicional de viagem de 25% para compensar aqueles trabalhadores cuja jornada de trabalho seja praticamente toda ela em estrada, né, viajando para lá e para cá. Mas aí é um adicional previsto em norma coletiva, não é um adicional legal. Portanto, esse adicional para urbanos só terá direito quem tiver na sua norma coletiva expressamente previsto esse adicional de viagem. Doutor Marcelo, um outro adicional que é bem frequente, né, em muitas realidades dos trabalhadores, que é o adicional de horas extras. Quando é que deve ser pago? O adicional de horas extras ele serve naturalmente para compensar aquela jornada superior ao trabalho. Tem uma jornada normal até a 8ª hora e depois eu tenho que receber algo a mais
para uma jornada mais desgastante, mais penosa. A Constituição prevê um adicional de 50%, podendo, em alguns casos, chegar a 100%, como no caso de domingo, em caso de feriados. Então, esse seria o adicional de horas extras. Algumas categorias, como, por exemplo, o zelador de condomínio, caso ele faça contratado diretamente pelo condomínio, caso ele faça uma hora extra, o adicional não será de 50%, será de 60%. Então, é sempre importante que o trabalhador acesse as normas coletivas do seu sindicato para saber essas regrinhas que não são aquelas regrinhas normais previstas em lei. E, normalmente, as normas coletivas dos sindicatos, elas prevêem algo além da lei, a mais do que a lei. Nesse caso, a lei previa 50% e o zelador receberá 60%. Doutor Marcelo, agradeço pelos ótimos esclarecimentos, agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau.